Boa noite a todos. Novamente, vou falar sobre os trabalhos da casa, né? Nós temos na segunda, terça e quinta-feira, a partir das 19h15, o plantão de atendimento. E na quarta-feira nós temos às 13h15 também o plantão de atendimento. E aos domingos às 9h30. Os trabalhos da casa de segunda, terça e quinta, eles começam às 8h, 8h15. E é a reunião, depois tem tem a palestra, né? Depois tem as perguntas para quem quiser, se tiver alguma dúvida ou quiser falar alguma coisa sobre o que o palestrante falou. E depois a gente vai para o trabalho de paz. É muito importante, porque vocês têm vocês têm que estar pensando naquilo que mais você aqui de ter plano espiritual. Isso é muito importante. A gente tem que saber que está sendo desde o momento que vocês começam, chegam na casa até uma continuação, né? Quarta-feira nós temos um trabalho que é de tarde, uma e meia, 14 horas. No sábado o trabalho é às 17h, domingo é às 10 horas, tá? Sempre o trabalho da mesma forma. Só que no domingo tem a evangelização infantil. Então, quem tiver criança, quiser trazer para participar da evangelização, interessante. A casa faz um trabalho assistencial, que é distribuir cestas básicas. São distribuídas 60 básicas, num número de 3, mais ou menos. A casa, coisas nós temos conseguido, né? Arroz, macarrão, molho. Então, se puderem trazer, e o feijão também, né? Puder trazer 1-2 quilos. Começou também, há pouco tempo atrás, um trabalho de sábado. Dar lanche para as pessoas. Chá, suco, sanduíche. E quem puder cooperar, é só entrar em contato com a Sandra, com as pessoas da casa e saber da forma melhor. Até querer ir ver o trabalho também seria interessante, né? Que parece que eles dão ali perto da Cruzeiro do Sul, né? Bom, é isso aí, gente. Jesus, sê conosco. Nos acompanhe no dia de hoje, para que possamos aprender cada vez mais a palavra de Jesus, para que possamos melhorarmos cada dia um pouquinho, através do que aprendermos, podermos saber como nos comportar e fazer de todos nós um exemplo para todos os nossos companheiros. Que Jesus abençoe o Gessé, que vai fazer a palestra de hoje, sobre o livro da esperança, o capítulo 9. Item 9. Remédio justo, tá? Por favor, Gessé. Sim? Ah, então é por
Bom, mais uma vez, boa noite. O nosso trabalho aqui hoje é a partir do livro, são comentários, né? Nós vamos trabalhar com o tema do livro da esperança. O livro é esse, é um livro do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. O item é o item 9, e ele trata de um tema que ele denominou de remédio justo. Quando nós trabalhamos olhando para a nossa própria vida, nós avaliamos o que está acontecendo conosco. E muitas vezes é comum que aconteça isso conosco. Nós olhamos os problemas que nós estamos enfrentando, as dores que nós enfrentamos, as grandes dores ou as pequenas dores. As grandes dores muitas vezes a gente tenta esconder, muitas vezes a gente não divide com outras pessoas. Algumas pessoas carregam grandes dores durante toda a vida e elas não conseguem dividir isso com outras pessoas que estão ao seu redor. Outros de nós avaliamos as nossas pequenas dores e às vezes achamos que as nossas pequenas dores são maiores que as grandes dores dos outros. Nós muitas vezes tentamos disfarçar as nossas grandes ou pequenas dores com um sorriso, ou muitas vezes fechamos o nosso semblante e aqueles que estão ao nosso redor não conseguem compreender o que está acontecendo conosco. Mas quando nós temos algumas coisas que afetam a nossa vida, nós muitas vezes fazemos aquela pergunta: por que é que os amigos espirituais não estão me ajudando nesse momento? O que é que acontece comigo que eu estou sofrendo tanto? Às vezes nem é tão grande a nossa dor, se nós compararmos com as dores de outras tantas milhões de pessoas. Se nós conseguíssemos ter a frieza, ou conseguíssemos estabelecer razoabilidade para poder comparar, nós perceberíamos que a nossa dor não é tão grande assim. Mas quando nós olhamos para nós, a nossa dor, mesmo que pequenina, ela é o centro da nossa atenção. E aí a gente começa a fazer perguntas do tipo: onde é que estão os amigos espirituais? Onde é que estão aqueles tão propalados anjos da guarda? Por que que essas coisas acontecem só comigo? Por que eu sou perseguido por tantos problemas? Nós fazemos muitas vezes essas perguntas. Muitas vezes, por conta dessas perguntas, nós caímos em desespero. Nós, às vezes, esquecemos da nossa fé. Nós colocamos a nossa fé lá em último plano. Nós percebemos que não temos, talvez, alicerces para enfrentar grandes problemas. A gente murcha. Nós nos encolhemos. Nós ficamos sem energia. Nós desanimamos. E aí, quando alguém vem nos falar de esperança, a gente, às vezes, diante das dores que estamos enfrentando, a gente olha assim: olha, eu não sei se eu acredito nisso não. Eu estou com tantas dúvidas. Essas dúvidas me assaltam tanto. Eu não sei se... Eu vejo tantos problemas. Eu vejo falar de tantas maldades. Eu não vejo o bem vencendo. Às vezes nós murchamos. Nós nos encolhemos. Nós perdemos a energia e parece que estamos padecendo de respostas. É comum que nesses momentos a gente procure os amigos, muitas vezes os amigos da nossa fé, e aí tentamos dividir com eles as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas dúvidas. Às vezes as conversas são interessantes, outras vezes nós saímos das conversas sem termos progredido tanto. Mas quando nós nos deparamos com grandes problemas na nossa vida individual, e nós prestamos atenção também no que está acontecendo no planeta Terra, nós nos damos conta de grandes flagelos, de grandes desastres que afetam a humanidade. Isso, às vezes, nos faz refletir. Aqui, no próprio texto do Emmanuel, ele coloca assim: bem-aventurados os que choram
porque serão consolados. Lembrando de um trecho do Evangelho de Jesus, quando ele fala das bem-aventuranças. Felizes serão aqueles que sofrem, porque eles serão consolados. O que é que Jesus estava dizendo? E Emmanuel toca no assunto aqui, toca no tema. Ele estava dizendo, olha, não há sofrimento que sempre dure. Tudo passará. Depois da tempestade, haverá um tempo em que aquilo se tranquilizará. Também é assim com as questões que nós enfrentamos na nossa vida. E aí, o Emmanuel, comentando isso, ele diz, perguntas, muitas vezes, pela presença dos espíritos guardiões. Onde é que eles estão? Por que eles deixaram acontecer isso comigo? Por que essa calamidade, esse mal atingiu a mim ou a minha família? Onde é que estão os meus amigos? Eu frequento o centro espírita, eu vou à igreja, eu rezo, eu oro, eu estou o tempo inteiro proclamando o bem. Por que é que alguns males me atingem? E ele diz assim, quando tudo indica que forças contrárias às tuas noções, às nossas noções de segurança e conforto, comparecem terríveis nos caminhos terrestres, nós fazemos muitas perguntas. Desastres, provações, enfermidades, flagelos inesperados, arrancam-te indagações aflitivas. As perguntas, as quais eu toquei agora há pouco. Onde é que estão os amigos desencarnados que protegem as criaturas? Como não puderam prevenir certos transes que te parecem desoladoras calamidades? Por que é que não me avisaram os espíritos protetores acerca dos males que eu teria de enfrentar? Nós fazemos essa pergunta a nós mesmos. Muitas vezes não conseguimos nem sequer atinar com a razoabilidade das respostas. Nós não temos cabeça, não temos razão suficiente para enfrentarmos determinadas questões. No momento da dor, nós sentimos a dor e a apunhalada, e aí a gente tem dificuldade de compreender quais as razões que estão por trás daquilo. Nós precisamos ter coragem de enfrentar as nossas respostas. E o que é que diz o Emmanuel? Quando nós enfrentamos isso, nós devemos entender que todos os transes efetivos da nossa vida, todas as calamidades pelas quais nós passamos individualmente, todas as crises, eles têm uma razão, eles estão vinculados a forças que nós, ou a coletividade a qual nós pertencemos, elas lá atrás, elas impulsionaram. As forças que nós impulsionamos individualmente é que vão levar-nos a determinadas situações. Quando nós fazemos escolha, e a gente fala tanto do livre-arbítrio, quando nós falamos da lei de liberdade, que é garantida pelo plano espiritual e pelo próprio Deus, nem o próprio Deus interfere nas nossas escolhas, mas uma vez que nós fazemos as nossas escolhas, nós seremos impulsionados por ela. As escolhas que nós fizermos, elas acarretarão uma direção a seguir. Quando nós fazemos a escolha lá atrás, nós devemos saber que nós iremos nos responsabilizar pelo impulso que nós estamos dando à nossa vida. Não tem como nós fugirmos disso. É a lei de causa e efeito que tantos falamos. Aquilo que nós enfrentamos hoje foi impulsionado por escolhas que nós fizemos lá atrás. E se nós queremos ir adiante e reajustar o caminho, nós teremos que enfrentar as nossas crises. Não tem como fugir disso. As leis morais que estão vinculadas aos nossos espíritos, elas transcendem a nós próprios. Elas são muito maiores do que nós. Não tem como nós burlarmos as leis morais da vida. Assim como existem leis que governam os astros, a física, que governam a vida, também há leis morais que governam o nosso crescimento enquanto espíritos. Há leis físicas que os nossos cientistas não cansam de trazer para nós, e os meninos aprendem agora até nas escolas,
Não é? Quando está lá no ensino fundamental, no ensino médio, nós aprendemos algumas leis básicas da física, da química, da biologia, que os cientistas vieram descortinando para nós ao longo de vários séculos. Assim como há leis que governam os átomos, as células, que governam o microcosmos e governam também o universo, há também leis morais que governam os nossos espíritos e nos impulsionam sempre na direção do infinito. Todos nós estamos fadados em nos tornarmos luz. Quer queiramos ou não, o espírito vai evoluir, mas no caminho em que ele evolui, ele muitas vezes é arrastado por forças que ele próprio criou lá atrás e que ele vai ser obrigado a enfrentar para ele reajustar o curso dele no caminho da vida. Não tem jeitinho nesses tribunais. Por isso que a gente muitas vezes não compreende. No momento que nós estamos enfrentando a crise, qualquer crise, nós às vezes naquele momento não atinamos que aquela crise é absolutamente necessária. E que Deus não se torna algoz. Ele não é nosso inimigo. Ele não está se vingando de nós. Nós criamos condições pelas nossas escolhas, que vão nos impulsionar para determinado lado da vida. E na medida em que nós nos reajustamos, nós temos que enfrentar as crises. Toda crise, e aí o tema aqui fala de remédio justo, toda crise é sinônimo de restauração. Toda crise é uma tempestade que ao passar vai nos tornar melhores. Isso não tem, eu havia falado agora há pouco, que não há jeitinhos para as leis morais da vida. Não há jeitinhos. Não tem como nós burlarmos. Nos tribunais terrestres, nós ainda às vezes contamos com o beneplácito de várias situações que ocorrem nos tribunais terrestres e que às vezes nós arriscamos e às vezes dá certo. Você arrisca muitas vezes determinadas situações contando que você não vai ser pego. Eu estou falando das pequenas coisas e alguns outros até das grandes coisas. Nós sabemos que os tribunais terrestres, e aqui no Brasil a gente tem estatísticas sobre isso, nós sabemos que eles funcionam de uma maneira muito difícil, lenta. Mas os tribunais morais, os tribunais espirituais, eles são absolutamente perfeitos. Não tem como nós fugirmos disso. Nós iremos enfrentar as crises. Na medida em que nós escolhemos determinados impulsos, nós jogamos a nossa vida para esses impulsos, nós seremos arrastados por forças que nós próprios impulsionamos. Arriscamos muitas vezes, mas não tem como a gente escapar dos tribunais superiores espirituais. Nossas obras nos acompanham o tempo inteiro. Nós estaremos no centro das nossas próprias criações. Nós estaremos dentro daquilo que nós próprios criamos para nós. O planeta Terra está passando por inúmeros problemas, e aí a gente sai do lado individual, da análise apenas individualista, e vamos para as análises coletivas. Muitas vezes não compreendemos o que acontece nas coletividades pelo planeta Terra. Nós nos esquecemos de fazer determinadas análises. Nós passamos por cima de determinados conceitos que às vezes cientistas ou pensadores, filósofos ou quem quer que esteja vinculado às questões maiores nos colocam. E aí quando a gente não resolve esquecer determinadas coisas, nós pagamos as consequências. As coletividades, elas também precisam enfrentar as suas crises, assim como nós individualmente. Não tem como fugir delas. As coletividades, por isso, o Emmanuel fala de flagelos, de calamidades. Nós estamos no século 21. Século 21. O homem está na Terra, o homo, não o homem totalmente consciente, mas o homem, ele está na Terra há 5 milhões de anos. A Terra já existe há 5 bilhões de anos. Portanto, a Terra existe há muito mais tempo do que nós. Os cientistas colocam que, se nós fôssemos comparar
a idade do planeta Terra, a formação do planeta Terra, do planeta, com o aparecimento do homem na Terra, seria como se o homem estivesse aparecendo na Terra no dia 31 de dezembro. 15 minutos para terminar, e o homem aparece. De acordo com os textos bíblicos, também não é diferente do que os cientistas falam. Né? Você pega lá os textos bíblicos, eles colocam que o homem é fruto da criação do 6º dia. Né? Segundo os textos bíblicos, a terra teria sido criada em 7 dias. O homem, segundo os textos bíblicos, teria aparecido no 6º dia. Até nisso há uma convergência entre a ciência e, é claro que nesse sentido, há uma convergência entre a ciência e o que os textos bíblicos colocam. Agora, nós, nesses 15 minutos em que o homem está no planeta Terra, nós já causamos um desequilíbrio tão grande. E agora a gente nem precisa nem se reportar aos textos apenas do Emmanuel ou de qualquer outro grande espírito que venha nos trazer. Eles dizem, os cientistas estão já há algum tempo dizendo, nós precisamos cuidar do planeta. Nós precisamos cuidar do habitat no qual nós vivemos. Se nós não cuidarmos do habitat no qual nós vivemos, pelas escolhas que nós fizemos, lá adiante nós pagaremos as consequências. Nós estamos criando uma força que foi criada no passado humano, que está nos impulsionando para que adiante, ou agora mesmo, enquanto estamos falando aqui, nós tenhamos que enfrentar crises. E eu estou falando, nesse caso, da crise ambiental. Essa semana, ou pelo menos há 15, 20 dias atrás, todos nós temos visto falar tanto de crise econômica, queda das bolsas, bilhões daqui, bilhões dali, ajuda nos mercados, medo disso, medo daquilo. Os catastrofistas de plantão, alguns fazem análises terríveis, outros um pouco mais serenos dizem, olha, é uma crise, nós poderemos passá-la, é necessário que mantenhamos a serenidade. Crises. Nós falamos o tempo inteiro. Mas se nós fizermos uma análise muito além apenas das questões econômicas e das questões ambientais, que são importantíssimas, nós não podemos nos furtar a compreender que a humanidade do século XXI está num momento de crise civilizatória. Os espíritos que estão aqui estão num momento agudo de dificuldade e que é necessário mantermos a serenidade para passarmos adiante. Nós sabemos pelos textos, pelos espíritos superiores que nos trazem mensagens há de muito tempo, que nós nos transformaremos, o planeta Terra, num planeta de regeneração. Por enquanto nós estamos num momento de expiação e prova. E as crises que nós enfrentamos, elas demonstram isso. Quem quiser esconder a cabeça no chão, como o avestruz, vai ter que ser obrigado a enfrentar essas crises. Não tem como a gente empurrar isso para debaixo do tapete. Várias áreas e vários homens de várias áreas, homens e mulheres, é claro que eu estou falando em termos de gênero humano, têm alertado que é necessário que nós enfrentemos com serenidade, com solidariedade, mantendo a esperança e todos nós dando-nos as mãos para construir uma nova civilização. Uma civilização diferente. Uma civilização em que os homens não sejam aqueles que apenas olham para dentro de si mesmos e para o seu próprio umbigo, mas olhem por toda a coletividade. Até em termos numéricos, nós podemos compreender isso. Em 1800, quando a gente tinha acabado de fazer na Europa a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, em termos históricos, foi ontem. Foi ontem. A gente fala, mas 1800 faz tempo. Não faz. Se nós percebemos, a Terra tem 5 bilhões de anos. Se a gente comparar, a gente percebe que é muito diferente essa... O homem está aqui há muito pouco tempo. A Terra tem 5 bilhões de anos. Século XVIII, meados do século XVIII, nós fizemos a Revolução Industrial. Depois da Revolução Industrial, usando os recursos da terra de forma absolutamente louca, nós causamos desequilíbrios que estão nos afetando. Não sou eu que estou dizendo isso, basta prestar atenção no que cientistas dizem. Eles estão dizendo isso há muito tempo. Todo mundo já ouviu falar
derretimento das calotas polares, de possibilidades de inundações de cidades, nossa, é só procurar que a gente tem muito sobre isso. Alguns homens estão falando sobre isso, e outros estão tentando fazer ouvidos moucos, como se não fosse, não, isso nada, isso é uma fraude, isso não existe. Mas os cientistas, e muitos cientistas, não é um ou dois, estão falando sobre isso. Se a gente perceber até por termos numéricos, a gente vê que nós estamos numa situação limite. Nós tínhamos em 1800, na época da Revolução Industrial, nós tínhamos 1 bilhão de habitantes no planeta Terra. 1 bilhão. 1800. Em 1930, na época em que houve aqui no Brasil a Revolução de 30, Getúlio Vargas subiu ao poder, né? Na Europa estava tendo a ascensão do nazifascismo e tal, nós tínhamos 2 bilhões. Então demorou 130 anos para chegarmos a 2 bilhões de habitantes. Em 1960, quando alguns de nós estavam nascendo aqui, né, é um período aí, né, de 45 anos, nós, em 1930, nós chegamos 1960, nós chegamos ao 3º bilhão. Então vocês veem que a diferença já vai diminuindo, né? 130 anos para chegar no 2º bilhão, depois apenas 30 anos para chegar no 3º bilhão. Nós estamos no ano de 2008. Passaram-se 48 anos, de 60 para cá. 48 anos. Em 48 anos, nós chegamos a 6,4 bilhões de habitantes. Nós mais que dobramos o número de habitantes do planeta Terra em 50 anos, 48 anos. Aí, quem trabalha com essas questões, alimentação para toda essa gente, lixo produzido por toda essa gente, água para toda essa gente. E os cientistas estão dizendo o seguinte: nós teremos próximo, se a gente continuar nesse crescimento exponencial, mesmo com controle de natalidade em vários países, nós devemos atingir, antes de 2025, nós devemos atingir 10 bilhões de pessoas. Então, na China, só na China nós temos 1 bilhão e 400 milhões, se eu não estou enganado. Se alguém tiver a cifra perfeita, me corrija aí, por favor. Então, nós estamos no momento em que é necessário encararmos que nós precisamos achar outras saídas para a humanidade, seja nas questões materiais, seja nas questões espirituais. É necessário que lições como solidariedade, esperança, superação, respeito com a natureza, respeito com o ser humano, que isso não seja apenas um discurso vazio, mas que seja prática. Nós precisamos disso. O Emmanuel fala de crises, e aqui num outro texto dele, do Vinha de Luz, eu já estou terminando, ele diz assim, ele fala exatamente, o título do texto é Crises. Ele diz assim: a lição de Jesus neste passo do Evangelho é das mais expressivas. Ia o Mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão de beneficiários da véspera, aqueles que estiveram com ele até o dia anterior, mas que no último momento tiveram a coragem de negá-lo. Claro que Jesus perdoou, mas ele sabia que os homens, nós somos frágeis, né? A ironia da multidão. Ele distribuiu amor, mas colheu ironia. O ápodo na via pública. O suplício e a cruz. Mas sabia que ali se encontrava para isto. Ele sabia qual era a missão dele. Consoante os desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai e submete-se na condição de filho fiel. Nós sabemos qual é a nossa missão. Nós sabemos que nascemos para enfrentar crises. É necessário que enfrentemos, não tem como. Examina a gravidade da hora em curso. Estamos enfrentando crises individuais ou coletivas? Examinemos a gravidade da hora em curso. Todavia, reconhece a necessidade do testemunho. Nós somos cristãos. Nós somos espíritas. O nosso alicerce é forte. Nós temos condição de enfrentar essas crises. E todas as vidas na terra experimentarão os mesmos trâmites. Jesus enfrentou. Nós também vamos enfrentar os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam considerando as crises que virão.
todos nós nos preparamos é para isso. É para o testemunho diante das crises. É a crise que decide o futuro. A terra aguarda a charrua. A terra, quando ela vai ser arada, ela sabe que é por um bom motivo. Ela vai ser sulcada, ela vai ser ferida, mas ela sabe que é por um bom motivo. O minério será remetido ao cadinho, submetido a altas temperaturas, para se transformar em instrumentos. A árvore sofrerá poda. Se ela quiser crescer mais forte, mais saudável, ela deve ser podada. Os seres humanos também são assim. Nós precisamos enfrentar as crises com garra, com força, com esperança, porque nós sabemos que elas são necessárias. Depois das crises, nós com certeza nos tornamos mais fortes. Quando amanhece o dia e passa a tempestade, nós sabemos que cumprimos a nossa missão e que amanhecemos mais fortes e com mais esperança. E é isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado, gente. Oi, Gessé, tudo bem você? Oi, Gessé, a gente está passando são provas que é o momento. Alguns espíritas dizem que nós já estamos no olho do furacão, no meio do furacão, né? É o apocalipse, né? Aquilo que já foi predito há tanto tempo. Mas, no momento que nós estamos passando, da forma como nós passarmos por essas crises, nós já estaremos nos regenerando, não é? Nos preparando para o novo mundo, uma nova ideia, uma nova postura, é? Uma nova humanidade. Por isso que nós temos que ser fortes, como você diz, né? Serenos acima de tudo, e enfrentar aquilo que vier. Nós estamos aí para isso, não é? Às vezes a gente murcha, né? A gente murcha a nossa... Às vezes a gente cansa. Quem de nós, num momento de fragilidade, todos nós temos as nossas fragilidades, a gente cansa, a gente acha que, eu estou tão cansado, não é? Aí você percebe, você fica suspirando, você fica, né? Porque você está num momento difícil e você acha que os amigos te esqueceram, você acha que não teve a atenção devida de alguém ou de algum lugar, você acha que não te dão o devido valor, eu não sei, uma série de coisas passam na nossa cabeça. E aí a gente murcha. Isso é um problema. Quando nós murchamos, a nossa fé enfraquece. Quando a nossa fé enfraquece, nós viramos presa fácil de pensamentos negativistas que vão apenas jogar a gente para o buraco, para o abismo. Nós não devemos deixar isso acontecer. É claro que às vezes acontece, mas quando acontece, a gente no máximo fica algumas horas em tristeza, e no outro dia você levanta cedo, ora, não precisa ninguém saber o que está acontecendo com você, você não precisa espalhar a sua tristeza, e aí você ora, respira fundo, né? Se coloca de uma forma ereta e fala, eu sou capaz de continuar a minha luta. Deus me ajuda, os amigos espirituais estão presentes, eu não estou sozinho. Por mais que pareça que estamos sozinhos, nós não estamos sozinhos. Nós estamos sempre sendo ajudados. É que muitas vezes a gente fecha o nosso pensamento diante dos pensamentos que vêm do plano espiritual querendo nos ajudar. Quando a gente deixa a energia murchar, a gente fecha os caminhos. A gente não pode deixar isso acontecer. Não tem depressão que resista ao otimismo da fé e da oração. A gente respira fundo e vai de novo. E aí cai, levanta e vai de novo. É assim que a gente faz. É assim que a gente precisa fazer. Né? Esfola o joelho, né? Você vai se machucar às vezes, mas aí você vai, enfrenta e vai de novo. É a vida, é a gente, são as nossas crises, são necessárias. Quando a gente passa por elas e olha lá atrás, né, quando a gente já passa por várias experiências, que às vezes os meninos estão passando agora, e você olha e você vê, não, olha, tem fé, tem esperança, você vai passar, né?
mas parece tão difícil, mas vai passar. Vai passar. Às vezes a gente já passou por aquilo, você sabe que aquilo vai passar. É claro que quem está enfrentando a dor, acha que é a pior dor do mundo, né? Você não quer ouvir ninguém falar, é alguma coisa. Você que está sentindo, você não sabe o que eu estou passando, né? Às vezes a gente responde assim, você não tem ideia do que eu estou passando. Né? Tá bom, eu posso não ter ideia do que a pessoa está passando. A pessoa pode não ter ideia do que está passando comigo, mas eu sei o que está se passando comigo. E eu posso me reerguer. Porque a esperança está dentro de mim. Eu não preciso ficar procurando externamente. Ela está dentro. Jesus dizia, né? Onde é que está o reino de Deus? Não procure fora. Ele não está no templo. Ele não está em paredes. Ele não está numa igreja. Ele não está num lugar. Ele não está no Tibete, ou na China, ou na Índia, ou no interior do Brasil, ou na Basílica, ou não sei. Ele está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de vós. Então, a gente precisa saber que em qualquer lugar que nós estejamos, por mais sozinhos que pareçamos estar, nós estamos sendo acompanhados. Tem um salmo, né, que diz assim, como é que é? 3, dona Matilde, me ajuda aí, por favor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí tem uma parte que fala assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Às vezes, quando é bom não ficar decorando, mas muitas vezes, quando nada te passa na mente, você busca esses versos e eles te dizem, né? É igual a oração do Pai Nosso. Você às vezes está muito triste, muito, né? Você está enfrentando dificuldades e não te vem nada na cabeça. Mas aí você se lembra do Pai Nosso. Pai, esteja comigo, por favor, eu preciso agora. Não é? E aí a gente se levanta e mantém a nossa esperança. Deus nos dotou essa esperança, né? Eu acho que essas calamidades que andam acontecendo é mais ou menos uma expurgação do planeta. Nós estamos no momento, e a dona Matilde tinha colocado, que alguns espíritos já falam, né, que nós estamos no olho do furacão. Nós estamos, eu não tenho conhecimento suficiente para dizer se é o Apocalipse ou não. Agora, que nós estamos num momento crucial da história humana, isso com certeza. O que nós decidirmos agora, fazermos enquanto seres humanos, enquanto habitantes do planeta Terra, vai repercutir muito adiante. As responsabilidades que nós temos com os outros ao redor de nós, com o próprio planeta, com o que nós fazemos no dia a dia, com a responsabilidade, com tudo que é importante para a nossa vivência material e espiritual, água, florestas, o que nós fazemos com lixo, dá a impressão que falar assim, mas nossa, eu vou lá no centro espírita para ouvir esse tipo de, parece propaganda, não tem nada a ver com, isso não tem a ver com política não, gente, isso tem a ver com a nossa vivência enquanto seres humanos. Tem dados estatísticos sobre isso. Os cientistas estão o tempo inteiro mostrando, olha, se nós não fizermos isso, acontecerá aquilo. Eles montam lá os gráficos e você fica olhando aquilo e você fala, meu Deus, se nós não direcionarmos, nós vamos ter problemas mais sérios ainda do que nós estamos enfrentando. É uma questão de tempo. São as escolhas, é a crise aqui que eles falam. Remédio justo, que é o tema de hoje. Os remédios são amargos às vezes, mas eles são necessários. A gente fica educando os familiares para tentarem a esses pontos, que são cruciais. Nós estamos no momento que conhecimento é importante. Conhecimento que sirva para transformação. Não um conhecimento inútil, que a gente fica recitando apenas, mas um conhecimento transformador. Isso não é só nas escolas ou em qualquer lugar onde se reúnam pessoas. Isso é importante também. Mesmo, claro, mais ainda, nos lugares como este que nós estamos hoje, num centro espírita, falando sobre questões espirituais, falando sobre responsabilidades humanas. São importantes. A gente precisa encarar isso. Não tem como esconder. E o que nós decidirmos agora, por isso que é crucial, adiante
nós seremos impulsionados por essa força. Aí lá adiante, quando estiver as calamidades, furacões, aí a gente diz assim, meu Deus, por que se permitiu isso? Mas a humanidade construiu isso. Nós vivemos no olho da nossa própria criação. Deus não interfere no livre-arbítrio humano. Agora, o que o organismo humano faz quando tem um vírus, uma bactéria? Ele aquece, joga os anticorpos, você tem febre, até que aquilo seja eliminado. Imagine se a Terra for um organismo vivo. Ela vai achar mecanismos de se reequilibrar. Ela existe há muito mais tempo do que nós. 5 bilhões de anos. Nós estamos aqui há pouco tempo. Então ela vai achar formas de se reequilibrar. Agora, se nesse reequilíbrio do planeta morrerem alguns milhões de pessoas, aí nós vamos ficar dizendo para o plano espiritual, onde é que estava o plano espiritual que não me avisou? Nós criamos as condições, nós vamos ter que enfrentá-las. Não é? Não é ação e reação? Não é assim que a gente aprende? Os espíritos ensinam isso claramente. Não é? Então é isso. Eu falo demais, gente. Desculpa. Obrigada, José. Sou uma água, não é? Não sei. Bom, depois de aprendermos tanto, vamos doar. Doar amor a todo esse planeta Terra, onde nós habitamos. Que ele seja coberto com esse manto de luz, iluminando todos os planetas, em particular a nossa terra bendita. Que Jesus tranquilize os povos, para que eles possam responder por tudo que cultivar. Que o Mestre Jesus vá a cada criatura e dê amor, paz e confiança, para que eles possam trabalhar nessa terra com muita paz. Vamos caminhando os nossos pensamentos por todos os hospitais da terra, para que todas as pessoas que lá estejam tenham amor, doação, caridade, e que as pessoas que ali trabalham sejam feitas com amor, para que aqueles seres humanos de lá percebam que ali estão por uma prova, e que essa prova bendita seja um sucesso para todos eles. Vamos aos asilos, lá onde se encontram as pessoas que por algum motivo não tiveram quem tomasse conta. Que eles sejam amigos uns dos outros e formem ali uma família. Que Jesus ilumine também as pessoas que não estão acamadas em hospitais, mas em suas casas. Que elas tenham o carinho de todos os seus parentes e a proteção de Jesus para passar por mais isso. Que Jesus também ilumine todo o Brasil para o dia de domingo, para que seja uma eleição de paz, de amor e tranquilidade, e que as pessoas que assumirem cargos, que elas saibam que elas estão ali para representar o povo e para fazer o bem do povo.
que eles sejam todos iluminados. Vou pedir licença para poder fazer uma passagem pelos nossos lares, com muita paz, amor e tranquilidade, em todos os cômodos, em todas as pessoas que ali estão, que lá tenha muita paz e que possamos chegar levando mais ainda. Que Jesus ilumine todos nós. Muito obrigado pelo dia de hoje, pela palestra de hoje. Que possamos levar um pouquinho que aprendemos e possamos passar para todas as pessoas, estarmos juntos, todos nós. Agradeço o mentor da casa e a todos para que possam ter uma semana tranquila e possam estar de volta na próxima semana. Que assim seja. Vamos passar paz.